casa e reunir pessoal de saúde com sua equipe para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que leva para nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nosso irmão de la Torre de Torres vai passar a explanação. Quem não conhece, não somente por cá, à direita. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar com a leitura do nosso Evangelho, né? Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do Espírito. Nosso estudo de hoje é um tema do capítulo 11 do Boa Nova, do Chico, ditado por Humberto de Campos. Essa lição de hoje, eu posso dizer com certeza, para quem já jantou, é a sobremesa. Para quem não jantou, vai ser a janta. E para aqueles que não têm que comer, não têm que vestir, vai ser a ceia do Senhor, que é o alimento que todos nós precisamos diariamente. Nós sabemos que o início da caminhada de Jesus, com seus apóstolos, discípulos e auxiliares, foi um caminho de passo a passo, que ele conduzia esses irmãos para que pudesse ajudá-lo. Então, esses irmãos que ajudavam Jesus eram muito procurados por aqueles que moravam em aldeias, pescadores, trabalhadores, aqueles que tinham dificuldades, aqueles que eram doentes, defeitos físicos, defeitos mentais. Esses, então, corriam sempre atrás desses auxiliares para pedir ajuda para ter o entendimento da boa nova. E Levi, que era um auxiliar de Jesus na época, era uma pessoa muito conhecida no povoado. E muitos deles corriam pedindo auxílio a ele. E onde ele sempre recebia os seus colegas e amigos na residência dele. Mas antes de eu contar esse início da história, eu vou ler a questão 920 do Livro dos Espíritos, que é o livro 4, Esperança, Consolação, capítulo 1, Penas e Gozos que teremos. Questão 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ele depende abrandar os seus males a ser tão feliz quanto se pode ser na terra. E no mesmo capítulo, na questão 921, concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não ocorre, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o ápice da sua própria infelicidade. E, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muito dos males que venham por vir, e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência num plano grosseiro como o nosso. Essas respostas são dos Espíritos. Mas, como eu havia falado, naquelas aldeias onde Jesus passava, todos ansiosos para escutar o seu discurso, a sua dissertação sobre o Evangelho. Então ele ia fazer um sermão na montanha. Mas antes que ele chegasse na montanha, existia o preparo dos seus discípulos e auxiliares para aquele povo,
para que o povo pudesse entender realmente o porquê que Jesus tinha vindo, já que nós tivemos no capítulo 1 do Evangelho as leis de Moisés e as leis dos homens. E Jesus veio para complementá-las com mais flexibilidade. Como eu tinha dito, Levi, um coletor da cidade, muito bem conhecido, era muito procurado. E um dia antes dessa Sermão da Montanha, ele foi procurado pela população de uma aldeia. E ele, espantado, disse para aqueles senhores: mas o que quereis? Vocês sabem o que Jesus faz? Por que Jesus vem? E ele falou diretamente com 3 amigos que ele tinha, que ele conhecia e que vivia perto e próximo da casa dele. O primeiro era o Áquila, Lisandro e o Pafos. Ele disse para o Lisandro: que vais fazer a bem do Evangelho se tu és aleijado? E tu, Átila, que farás porque fosse abandonado pela tua própria família sob por sérias desavenças e complicações e acusações? Tu, Pafos, que farás? Acaso edificarás alguma coisa nas tuas condições de hoje? E os 3 se entreolharam e sentiram que, na realidade, o Levi tinha razão. E ficaram tristes, acabrunhados. Aí eu pergunto: e a gente não faz isso hoje? Qual é a razão que a gente dá quando uma pessoa mal vestida nos fala algo? A gente desconfia. Agora, se é uma pessoa de gravata, de terno, bem alinhado, essa pessoa fala, a gente pode até dizer: o doutor conhece as leis. Não é verdade? E aquele maltrapilho que sofre, que corre, que é judiado, que é abandonado, nós olhamos para ele? Nós ajudamos? Nós entendemos o porquê disso aí? Continuando. Os 3 acanhados e humilhados se olharam e reconheceram que realmente eles tinham essas deficiências. E a palavra de Levi os alertaram. Vamos fazer um parênteses nessa história de Levi, porque eu peguei aqui do livro Consolador uma questão que diz: a inteligência julgada pelo padrão humano será súmula de suas várias experiências do Espírito sobre a Terra? Por que várias experiências, ele disse? Porque nós temos várias encarnações. E a resposta foi: os valores intelectivos de conhecimento representam a soma de muitas experiências em várias vidas do Espírito. Não de mim, Luiz, hoje como Luiz, mas amanhã eu posso ser Pedro ou João, ou de várias vidas pelo Espírito. Tanto no plano espiritual como no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias, há várias moradas na casa do Pai, não é isso? A gente já estudou isso. E atingindo essa posição, se o homem guarda consigo a expressão idêntica, olha bem essa questão, se ele guarda consigo a expressão idêntica de um progresso espiritual pelo sentimento. Eu já vi progresso espiritual pelo estudo, pela leitura, sobre as buscas que a gente faz, pelas perguntas que a gente pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou, não é verdade? Mas existe outra progressão sem ser espiritual, sentimento, pelo sentimento.
estudando, buscando. Mas por que o sentimento espiritual? Através do sentimento espiritual. Porque o sentimento espiritual nosso, do nosso espírito, é a nossa bondade, é a nossa sensibilidade de ler, conhecer, aplicar e buscar. E ajudar aqueles que não sabem. E para manter um progresso espiritual material, pode ser através da leitura, dos livros básicos, da doutrina, do progresso espiritual também pelo sentimento, que é o mais puro, o mais profundo, é sentir realmente o significado do que está escrito. Então eu digo, é uma janta para nós? É um alimento, sim, para nós? Sim. Não para nós, para o nosso espírito. Por que é o alimento? Porque é o amor. Esse estudo do Evangelho que a gente faz, que a gente traz na Casa Espírita, que a gente procura estudar junto com vocês na doutrinária, nos grupos de estudos, no tema de casa, quando o nosso coordenador do estudo diz, olha, leiam página tal e disserte aquilo que vocês leram. Tudo isso é um alimento para o nosso espírito. Porque a nossa simplicidade de estar aqui é muito boa. É uma evolução. Independente se somos ricos, pobres, miseráveis, se temos o que comer ou não. O importante é nós agradecermos por estarmos aqui. É uma oportunidade que estamos tendo de evoluir, de galgar caminhos para a plenitude. E o que é essa plenitude? É a paz de espírito, é estar junto de nossos irmãos de luzes, junto com o Senhor Jesus. Que esses apóstolos, que esses discípulos, que esses auxiliares na época lutaram tanto, sofreram tanto e hoje estamos juntos de Jesus. Esse é o nosso caminho, é a nossa caminhada no dia a dia. E percorrendo as leituras do Boa Nova, eu achei a questão 118 do livro Consolador, perguntando como se registram as experiências do Espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes. Então, nós temos evoluções, reencarnações subsequentes, não temos? Vamos desencarnar, encarnar novamente. Olha a resposta. É do próprio patrimônio íntimo que a alma, o espírito, registra as suas experiências. No aprendizado das lutas, sabe onde? Na vida. No nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola, no ensinamento da mãe para o filho, do filho para a mãe. Então, e acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos da purificação que virão. E concluindo ainda a questão 119, que pergunta: como devemos proceder no dilatar da nossa capacidade espiritual? Como que a gente faz? A resposta é bem simples e é nossa. E se nós pararmos para pensar, é verdade. Nós fazemos isso aqui todo dia. A resposta é assim, ó. Ainda não encontramos uma forma mais elevada, mais correta do que, 2 pontos, o esforço próprio de cada um, dentro da humildade de cada um e do amor que temos para dar. Independente se é no trabalho ou nas lições da terra. Esses jovens que estão aqui hoje
e procuram desenvolver e crescer, eles têm um aprendizado diferenciado de nós, que estamos com o cabelo branco. Aí vamos dizer, nós somos sábios. Não, não somos sábios. Estamos aprendendo com esses jovens que estão chegando. E através desse aprendizado, nós vamos aprimorar a nossa evolução. Nós vamos chegar, quem sabe, um pouquinho antes deles. Ou quem sabe, de repente, um jovem chega antes de nós. Por que isso? Porque cada um de nós tem uma capacidade exclusiva de adaptação e de receber a informação. Todos somos sábios. Uns mais rápidos e outros menos rápidos. Mas a questão primordial do nosso evangelho é que todos aprendem e todos cheguem lá juntos. Independente do dia, a hora, o local. O importante é chegar. Eu, não satisfeito, me fui a fazer questionamentos. Porque estamos aqui no aprendizado, mas a gente tem que perguntar para aprender, não é verdade? Então essa história conta que Levi, por que ele procedia dessa maneira junto a esses irmãos que procuravam pedindo auxílio a ele. Nós podemos dizer que mesmo que ele estivesse auxiliando Jesus nesse momento, ele faltava algum conhecimento para desenvolver esse entendimento daqueles que buscavam. E por que Levi agia assim? Porque não estava evoluído ainda suficiente para passar por esses problemas. Mas ele ia aprender, vocês vão ver logo adiante, ele ia aprender. E esses irmãos com dificuldades financeiras, físicas, dificuldades motoras, deficiências mentais, sofrimentos, por que eles têm isso? Por que eles sofrem? Por que eles são discriminados na nossa sociedade, como Jesus diz lá na frente, abandonados pela humanidade do mundo? Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos evoluindo com esse sofrimento. E foram nossas escolhas. Vocês vão aprender isso mais à frente. Que foram nossas escolhas. Por isso que estamos passando por isso. E por que muitos têm o conhecimento, estudam, buscam na doutrina um conforto espiritual, correm riscos, mas assim mesmo continuam fazendo as coisas inversas ao Evangelho? Porque temos o livre-arbítrio e devemos respeitar as escolhas dos outros, não é verdade? Cada um é como é, cada um escolhe a vida que quer. E por que Jesus disse que os humildes, que os sofredores, os desamparados e vencidos ouvem a voz de Deus mais do que aqueles vitoriosos? Por quê? Pelo sentimento, pela fé, pela pureza dos seus espíritos, que são mais evoluídos do que nós. Independente desse sofrimento que ele está passando, e pela conservação que ele tem do sofrimento, sem reclamar, sem exigir nada, ele é mais evoluído do que nós. Por quê? Se nós quebramos um dedo, vamos correndo, hospital, excomungamos, brigamos com todo mundo, não é verdade? Não paramos para pensar que como foi bom ter quebrado um dedo, que eu podia ter quebrado uma perna, um braço, não é verdade? Podia ter sido mais grave a situação, não é verdade? Quando a gente perde um parente, a gente chora, tem que chorar pela saudade que esse irmão vai deixar. Esse Luiz que está aqui partiu, eles vão sentir a minha falta do Luiz. Mas eu estou renascendo
voltando à minha pátria. Aquela minha pátria. Eu estou trabalhando para a minha evolução. Eu estou buscando o meu entendimento. Eu estou buscando aquilo que eu vim fazer aqui, exatamente nesse momento. Hoje é sábado à noite, estamos aqui na Casa Espírita, essa casa que nos recebe com tanto amor e carinho, e estamos fazendo o quê? Estamos buscando o nosso conforto espiritual, o nosso alimento, a nossa janta, não é verdade? Para quê? Para sermos felizes. É isso que nós queremos. Nós precisamos evoluir para ser felizes. Jesus disse ainda, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos e séculos de experiências necessárias, experiências necessárias. Os triunfadores do mundo são seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Eu fiquei agora. Por que esses pobres, doentes, têm essa força tão grande? Porque eles conseguiram se desvencilhar das correntes, das cordas amarradas neles com amor e carinho. Eles não lutaram, eles não brigaram, eles foram um sentimento. E essa evolução deles ajudou a todos, até a nós que estamos aqui hoje. Não é verdade? Até hoje somos ajudados por esses irmãos que lutaram, que ferraram, que estão lá, lutaram por Jesus junto com ele, choraram quando ele foi para a cruz, choraram quando ele foi embora, mas eles sabiam que era para o nosso bem, sabiam que o Evangelho era o nosso pão de cada dia. Se nós pararmos para pensar, eu posso dizer ainda que qual o sentimento que nos leva o caminhar de hoje? Aqui. Que sentimento é esse? Porque se nós perguntarmos um por um, quer morrer hoje? Não. Não é verdade? Quer morrer agora? Não. Por quê? Porque isso está junto de nós. Não é nós que decidimos a hora, o local que nós vamos desencarnar. Isso pertence a Jesus. Pois Ele deu essa oportunidade para que nós possamos buscar um entendimento que amanhã, não hoje, amanhã nós teremos. É o conhecimento de encarnar e desencarnar, até chegar na plenitude. Na questão 187, desse livrinho, desse livrinho aqui, a questão 187, ele faz uma pergunta bem interessante naquela parte do dever. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Não da casa, do mundo. É uma pergunta bem interessante, né? A resposta é essa. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei de Deus, nosso Evangelho. Aqui está a resposta. Na reencarnação que vos encontrais hoje, isto é, esquecendo todo o mal para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Do tempo.
Esquecer o mal é aniquilá-lo. Perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Dai a necessidade do perdão, tanto para o mundo, para que o incêndio mal possa ser exterminado, devolvendo a paz legítima aos corações. É uma lição bem tranquila, é uma lição tão agradável, que se a gente parar para pensar, a gente retorna e começa a reler. Porque esses ensinamentos, para nós que já estamos aqui há mais tempo, e para os jovens que estão chegando, o caminho é o mesmo. Basta ter o entendimento. Basta saber por que estou aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Muito obrigado, boa noite a todos, pela atenção, e que a luz do nosso Pai Maior fortifique todos os corações. Se a casa permitir, se você permitir, gostaria que todos entre vocês se abraçassem, um abraço bem forte, com energia positiva, levando para casa essa luz maravilhosa que Jesus deixa para nós após a palestra. Muito obrigado. Agora nós vamos ir para a irradiação para os lares, e nesse momento você se concentre para enviar um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que você estiver. Então vamos fazer a rogativa do Padre Canta. Senhor, sobre esta casa erguida as dores, traz a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe e se enjaça, na palavra dos gênios benfeitores, que neste ninho de paz tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo, lado a lado, e que assim seja. Assim seja. Vamos dar o passe.